Ô, gente, esse mundo da nutrição e da internet é muito louco mesmo. Em um dia, diversos alimentos são vilanizados, alimentos super nutritivos, ovo, batata, arroz. Em outra situação, alimentos que a gente jamais imaginaria que seriam incluídos na dieta com tranquilidade, sem serem considerados como vilões, estão colocados com uma tranquilidade total na dieta, como algo que inclusive poderia ajudar a ter um melhor desempenho no treino. Tem base uma coisa dessa? E é sobre esse assunto que eu vou falar aqui hoje. Meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre doce de leite na dieta. É possível incluir esse alimento de uma forma saudável, equilibrada, sem prejudicar ali a composição nutricional dessa dieta, sem sair de um plano alimentar com um contexto saudável? Como fazer isso no emagrecimento, ganho de massa muscular, sem que haja realmente um prejuízo na composição nutricional desse plano? É realmente uma estratégia interessante ou é só incluir aquele docinho ali só para ter aquele sabor mais prazeroso na dieta? Então bora lá que eu vou explicar detalhes sobre isso aqui para você. Olha só, o doce de leite ele pode sim ser uma opção interessante para ser incluído como uma estratégia pré-treino. Então vamos começar falando sobre refeições pré-treino. Olha, o doce de leite ele é um alimento que é mais concentrado em carboidratos. Os carboidratos têm uma digestão mais rápida, principalmente quando essa fonte de carboidrato não vem acompanhada também de fibras. Então, vamos lá, fontes de carboidratos que são mais ricos em fibras. Pão integral, por exemplo, aveia, tem bastante fibra na composição, então essa é uma fonte de carboidrato que tem uma digestão mais lenta. O doce de leite não. Ele tanto não tem alta quantidade de fibra, como também não tem alta quantidade de proteína. Então, quando esse alimento ele é consumido, rapidamente a digestão acaba sendo realizada. Esse processo digestivo não vai te atrapalhar na hora do exercício. Por isso que o doce de leite acaba sendo uma opção interessante. Você consegue consumir ele puro ou associado a outros alimentos e rapidamente a conseguir estar ali exercitando o seu treino. Qual que é um ponto super importante a ser considerado? Quando a gente está pensando na refeição pré-treino, por mais que você consuma ela ali antes de se exercitar, não dá tempo daqueles nutrientes serem digeridos e absorvidos para que aquele alimento ele já sirva como a sua principal fonte de energia durante o treino. Então, o seu pré-treino real oficial, ele foi consumido cerca de 6 a 8 horas antes. Por isso a importância de cuidar da sua dieta como um todo. Esse doce de leite no pré-treino, ele só vai ser uma refeição que vai te possibilitar ter conforto durante a prática de exercício físico, não sentir fome enquanto você está se exercitando, não sentir que aquela digestão de uma refeição pesada está te atrapalhando, justamente porque é um alimento que vai ter uma digestão. Quando eu falei que esse doce de leite ele pode ser incluído isoladamente ou combinado com outros alimentos, algumas combinações interessantes são: poderia ser um pão de forma integral, aí vai ter uma digestão um pouquinho mais lenta, ou um pão de forma tradicional, porque aí a digestão é mais rápida, tendo em vista que é a farinha branca com menos fibra. Algumas pessoas gostam de consumir esse doce de leite associado a frutas, então com banana, com maçã, fica uma combinação bem interessante. Ou também é possível que você faça, por exemplo, uma tapioca, recheia ali com algumas rodelinhas de banana e coloca o doce de leite para completar. Lembrando que é um alimento rico em carboidratos, então se você tem uma dieta ali calculada, equilibrada e vai incluir o doce de leite, é importante que isso seja considerado como um valor calórico que vai ser acrescentado, uma quantidade maior de carboidratos que vai estar ali presente no seu pré-treino. Nutri, eu posso consumir o doce de leite como pré-treino, seja o meu objetivo ganho de massa muscular ou emagrecimento? E a resposta é que sim, desde que esse doce de leite e outros alimentos que vão estar incluídos no seu plano, eles estejam calculados ali na sua dieta. Eles não prejudiquem o seu equilíbrio calórico necessário. Então, por exemplo, a pessoa vai incluir o doce de leite no pré-treino, a dieta é adequada para emagrecimento e esse doce de leite que foi incluído, ele não prejudica, né, que o plano alimentar dela se mantenha em déficit calórico, que o plano alimentar continue tendo menos calorias em comparação ao que ela gasta de energia no seu dia a dia com suas atividades diárias. Então, se isso tudo tiver calculado certinho, não vai ter problema nenhum incluir o doce de leite no seu plano. Dei algumas sugestões aqui de opções de como esse doce de leite pode ser incluído, mas é importante dizer que ele também pode ser consumido puro. Então, a depender do tempo que você tem ali antes do treino, são pouquíssimos minutos, você só quer algo rápido para poder consumir, ele pode ser consumido puro também. Caso você combine com outros alimentos, é importante lembrar que quanto maior o volume da refeição, quanto mais alimentos você colocar ali combinado com esse doce de leite, maior é o tempo que você precisa ter entre o momento que você está consumindo essa refeição e o momento que você começa a se exercitar. Então, olha só, quanto maior o volume da refeição, quanto mais lento
lenta é a digestão dessa refeição, mais tempo você precisa ter entre o tempo de consumo e o tempo do treino. Por que nutre? Para que essa digestão e absorção dos alimentos não prejudique no seu desempenho no treino. Muito mais sobre esse assunto, sobre pré-treino, quanto tempo tem antes de treinar que você precisa ter, a depender do que você vai comer. Sobre pré-treino, eu falo em um vídeo que já saiu aqui no canal, que você precisa assistir para poder ficar craque e saber exatamente como deve ser organizado o seu pré-treino para que você tenha um excelente desempenho e muito bem-estar durante a prática do seu exercício físico. Então não deixe de assistir esse vídeo porque tá maravilhoso. Eu falo tudo sobre pré-treino em detalhes, destrincho assim cada detalhe. E além disso, também tem um outro vídeo falando sobre suplementos pré-treino. Então a gente tá falando aqui, eu falei nesse outro vídeo anterior sobre a parte das refeições, mas tem um vídeo também que eu falo sobre suplementação. Será que existe algum suplemento pré-treino que realmente funciona? Nesse vídeo eu conto pra você. Ok, então, falei sobre o doce de leite como uma estratégia que pode ser utilizado como pré-treino, as formas, inclusive deixei alguns exemplos, né, sobre algumas combinações que vocês podem fazer com esse alimento, mas ele também pode ser uma estratégia interessante para ser utilizado como uma sobremesa, né? Uma sobremesa que não é tão concentrada em calorias. E algumas pessoas até se surpreendem quando eu falo sobre isso. Eu gosto muito de trazer uma combinação ali com a pasta de amendoim, né? Enquanto uma colher de sopa de pasta de amendoim, que a gente vai ter ali cerca de 20 gramas, a gente tem lá suas 120 calorias em 25 gramas de doce de leite, ou seja, uma quantidade em gramas até maior, o que dá uma colher de sobremesa cheia, a gente tem apenas 80 calorias, né? Então essa combinação acaba sendo bem interessante de trazer, sendo que muitas pessoas colocam a pasta de amendoim como uma opção que seria mais interessante em todos os casos, inclusive no emagrecimento, e não é bem assim que funciona. Precisa analisar cada alimento para realmente ter ali uma posição e uma resposta a respeito disso, considerando também caso a caso. Olha só, então vamos lá pensar nesse doce de leite como uma sobremesa. Por que que seria interessante? Justamente por essa questão do valor calórico. Então tem o sabor adocicado, para muitas pessoas que são aí bem formiguinhas, que gostam de ter um docinho na dieta, é fácil incluir por não ser tão concentrado em calorias. Então em 25 gramas, a gente conseguir ter ali apenas essa quantidade de calorias, né? Então 80 calorias acaba facilitando a inclusão desse alimento na dieta. Se a gente for colocar uma comparação com o chocolate, por exemplo, o chocolate, essa mesma quantidade, cerca de 25 gramas, vai ter quase o dobro da quantidade de calorias. Então ficaria em torno de 130, 140 calorias, comparando aí 25 gramas de chocolate, tá? Mesmo que seja o chocolate amargo. E aí eu até abro um parênteses aqui. Muitas pessoas pensam que o chocolate, pelo fato dele ser amargo, ele vai ser uma opção menos calórica. E não. O chocolate amargo, ele vai ter uma quantidade menor de açúcar, ele tem mais cacau, o que é favorável pensando na qualidade nutricional desse alimento, mas em termos de calorias acaba sendo bastante calórico também. Então é importante ter moderação no consumo, especialmente se o seu objetivo é o emagrecimento. Mas voltando ao doce de leite como uma alternativa aí para a sobremesa. Ó, tanto ele pode ser consumido puro, né? Só que aí a gente tem que pensar aqui, uma colher de sobremesa cheia, por mais que ela tenha um volume ali interessante para você consumir ali as suas 80 calorias, é importante dizer que a gente pode aumentar ainda mais o volume dessa sobremesa, sem prejudicar tanto o valor calórico que vai estar sendo consumido. E aí eu costumo dizer, né, inclusive para os meus clientes, que é algo que quando você faz isso, você está multiplicando a sua sobremesa. Você sente que você está comendo muito mais, quando na verdade o valor calórico não se alterou praticamente nada, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente multiplica a sobremesa? Associando esse doce, né, o doce de leite aí, um alimento que tem uma densidade calórica muito baixa. E aí um exemplo desse alimento, né, desses alimentos são algumas frutas. Por exemplo, o morango. Fica uma combinação bem interessante, morango ali ácido, né, com o doce de leite bem adocicado. E o morango é uma fruta com uma densidade calórica muito baixa. Então, em 100 gramas de morango, você vai ter 30 calorias. Isso é muito pouco. Então, é possível que você coloque bastante morango ali numa vasilhinha, acrescente o seu doce de leite para vir aquele sabor adocicado e se bobear, você vai estar consumindo ali 15 calorias. Você acrescentou 15 calorias na sua sobremesa. A sensação de volume e de que você está comendo muito mais acaba deixando aquela refeição muito mais saciatógena para você, né? Então, você sente muito mais que você realmente está comendo uma sobremesa e facilita para poder matar essa vontade do doce. Então, esse acaba sendo o benefício do doce de leite. É uma opção que é pouco concentrada em calorias, fácil de encaixar na dieta, mas é importante dizer o seguinte, por mais que o doce de leite, né, ele seja bacana como uma alternativa de sobremesa da dieta, em alguns casos como uma alternativa pré-treino, nem todo mundo consegue lidar
bem com esse alimento incluído no dia a dia. Então, quando o assunto são os doces, seja o doce de leite ou alguma outra opção de doce, é importante analisar caso a caso. Você é uma pessoa que lida bem tendo uma quantidade grande de doces em casa? Se você lida bem com isso, maravilha! Possivelmente é possível incluir essa alternativa na dieta para deixar o seu plano alimentar mais prazeroso. Mas se você não é essa pessoa, se ter uma alta quantidade de doces em casa pode aumentar muito as suas chances de ter um consumo excessivo desses alimentos, pode ser que não seja uma boa opção para você. Além de analisar esse quesito, se você realmente tem controle para ter uma quantidade mais alta de doces em casa, também é importante considerar se a inclusão desse doce na sua dieta não está te fazendo ter mais vontade de consumir doces, apenas pelo fato de você estar tendo mais contato com aquele paladar adocicado, com o alimento que tem um doce muito presente. Então é importante demais ter atenção a isso e realmente não dar mole. Não é porque o doce de leite ele pode funcionar como um bom pré-treino, ele é uma opção de doce poucas calorias que deve ser incluído na sua dieta. Existem inúmeras outras opções de pré-treinos que também têm essa característica de rápida absorção, que você pode incluir em um pré-treino mais rápido, né, quando você tem pouco tempo até começar o exercício, que não são tão adocicadas. Como, por exemplo, você poderia consumir ali uma geleia zero com biscoito de arroz, ou com uma torrada integral, ou com uma fatia de pão, ou então você poderia tomar um copo de suco, ou então você poderia consumir apenas uma fruta. São opções que não têm esse paladar tão doce, como é o caso do doce de leite, e vão funcionar igualmente bem, tá? Então é importante analisar caso a caso. Eu percebo que quando o assunto são esses virais, assim, no mundo fitness, no mundo da alimentação saudável, a galera acha que, assim, nossa, essa é uma opção boa, o pessoal falou que tá funcionando, tá dando certo pra tal pessoa, então vai dar certo pra mim também. Nem sempre. Então a individualidade é algo que precisa ser sempre considerado, não só no caso do doce de leite, mas em outros alimentos, suplementos, nesse universo tão amplo aí da nutrição. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha acrescentado aí pra você, que você saia desse vídeo tendo ainda mais senso crítico na hora de analisar, né, esses alimentos que ficam tão famosos aí no universo fitness. E eu quero que você me conte nos comentários se pra você funcionaria ter o doce de leite na dieta, ter esse doce de leite em casa, ou se não seria uma alternativa interessante. Me conta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo assim valiosíssimo aqui que vai te ajudar a ter uma alimentação ainda mais saudável, equilibrada e estar mais e está mais próximo do objetivo que você tem. Então não deixe de me acompanhar aqui, porque com certeza vai acrescentar muito na sua vida. Além disso, né, então pedir para inscrever no canal, ó, ativa o sininho também, porque toda vez que sair um vídeo você vai ser notificado, e não deixe de me acompanhar no Instagram, porque se aqui eu já tô aparecendo bastante, lá no Instagram é ainda mais, tá? Quero você bem pertinho de mim. Um abraço, até mais!